Olá, meu nome é Larissa Manja e esse é o meu canal Direito no Espectro. Eu já trouxe aqui um primeiro vídeo falando sobre o benefício de prestação continuada de forma geral, para que você consiga entender o que é esse benefício. E nesse vídeo aqui a gente vai tratar de forma específica. Como que eu faço para receber ou para saber se eu tenho direito a receber o benefício de prestação continuada e quais os desafios que eu vou enfrentar aí ao longo desse pedido diante do INSS. Como a gente tratou no vídeo anterior, para que você receba o benefício de prestação continuada, você precisa atender a 3 requisitos: miserabilidade, deficiência ou ser maior de 65 anos e estar inscrito no CAD único. Vamos começar pelo mais fácil. A inscrição no CAD único você consegue fazer em qualquer CRAS que esteja próximo da sua casa. Vou deixar aqui o significado e a sigla para que você consiga procurar. É só você jogar no Google, aí em toda a cidade tem, em todos os lugares, tá? Com certeza vai ter um perto da sua casa. Os CRAs, eles são divididos mais ou menos ali por região. Quando você for fazer essa inscrição, você vai conversar com uma assistente social lá do CRAS, vai fazer para ela a comprovação da renda da sua família. Ela vai te perguntar quem que mora com você, na sua casa, quanto essas pessoas recebem, você vai comprovar a sua renda e aí você vai estar inscrito no CAD único, que é um registro do governo que você consegue acessar com a sua senha do Meu Gov. Feita essa inscrição no CAD único, a gente passa para os próximos requisitos. O requisito da miserabilidade. De acordo com a lei, que é a LOAS, por isso que a gente ouve muito falar, né, BPC, LOAS, é a mesma coisa. O BPC significa benefício de prestação continuada, que é o nome do benefício, e a LOAS é a lei que instituiu esse benefício e que lá diz os critérios e como que ele funciona. Na LOAS, diz que o critério de renda para que você receba o benefício de prestação continuada é de 1/4 do salário mínimo. Só que, pensa comigo, 1/4 do salário mínimo é um valor absurdo, absurdamente ridículo, para a gente ser bem sincero. É um valor muito, muito, muito baixo. Nenhuma família consegue sobreviver com esse valor. A gente sabe que tem pessoas que sim vivem com esse valor, que recebem muito, muito pouco, e isso é muito triste. Só que não significa que porque a sua família recebe um pouco mais do que 1/4 de um salário mínimo, que você não atende a um critério de pobreza, que a sua família não é pobre, que ela não precisa de ajuda. De forma alguma. Esse problema, ele surge porque quando a LOAS foi criada, ou quando isso foi pensado, o salário mínimo valia mais. Porque a gente sabe que o salário mínimo ele não tem sido atualizado de acordo com a inflação. Eu tenho certeza que você percebeu, eu percebi enquanto dona de casa, né, que durante a pandemia os preços das coisas aumentaram assim absurdamente. Eu ia no mercado e eu fazia compra, eu morava com outras meninas na faculdade, e a gente ia no mercadinho comprar frutas e verduras e essas coisas, e a gente comprava assim, comprava todas juntas para poder dar R$ 50, porque se desse R$ 50 eles entregavam em casa. E se eu comprasse sozinha, a minha compra não dava R$ 50, porque as coisas eram muito baratas. Hoje, você pisca no mercadinho e você gasta R$ 50. Então, as coisas aumentaram absurdamente e o salário mínimo não acompanhou esse aumento. Então, manter esse critério de 1/4 do salário mínimo é absurdo, né? Mas esse é o critério que está na lei. E o INSS, ele sempre segue o critério que está na lei. Não conseguir comprovar que a sua família recebe até 1/4 de salário mínimo ali matematicamente, o INSS vai negar o seu benefício. Isso é fato. E negado o benefício, a opção que você tem é reclamar judicialmente. E aí, judicialmente, o que tem acontecido? Os tribunais são o conjunto de juízes que julga as causas. Eu vou trazer aqui também um outro vídeo esclarecendo para vocês como mais ou menos funciona um processo judicial, porque isso se aplica a várias coisas, né? Existem vários momentos em que você vai precisar de um processo judicial. A gente espera que não chegue a esse ponto, né? Mas muitas vezes é necessário e é importante que você saiba como funciona. Mas os tribunais, que são ali o conjunto de juízes que fixa como que o direito vai funcionar, eles têm entendido que esse critério pode ser flexibilizado para até meio salário mínimo por pessoa. E isso já aumenta muito as nossas possibilidades. E além disso, a gente consegue também descontar gastos extraordinários. O que são gastos extraordinários? São gastos com saúde, e gastos que muitos autistas têm. Então, o seu gasto com plano de saúde você consegue descontar.
O seu gasto com medicamentos você consegue descontar, com consultas você consegue descontar. E além disso, a gente também precisa demonstrar no processo, e se ele for necessário, o conjunto de como a sua família vive, porque isso vai ajudar a gente a convencer o juiz. A gente tem vários meios que a gente consegue ali convencer o juiz para que você tenha direito a receber o BPC, ainda que a renda da sua família seja maior que 1/4 do salário mínimo. E o que eu digo quando eu falo renda da sua família? Você vai pegar todas as pessoas que moram na sua casa. Então, aqui na minha casa mora eu, meu marido e meu filho. Seu filho é criança, ele não tem renda, então a renda vai ser a sua e do seu marido. Eu trabalho, eu ganho um salário mínimo. Meu marido trabalha, ele ganha 2 salários mínimos. Então a renda total da família vai ser 3 salários mínimos. E aí qual é a renda per capita? A renda per capita é a renda total, 3 salários mínimos dividido pelo número de pessoas. Então 3 salários mínimos dividido para 3 vai dar 1 salário mínimo por pessoa. Só que a renda para a gente conseguir receber o BPC é meio salário mínimo. Então não tem como, a princípio. Então, nesse caso dessa família em específica, a gente precisaria conseguir comprovar que 1 salário mínimo e meio é destinado a despesas extraordinárias. Por exemplo, eu gasto 1 salário mínimo e meio se eu somar medicamento que eu compro para o meu filho, se eu somar plano de saúde, ou outros gastos extraordinários, às vezes que sejam com você ou com seu marido, não necessariamente com seu filho. O meu marido precisa fazer um tratamento médico também. Somando todos esses gastos, deu 1 salário mínimo e meio, aí eu consigo comprovar esse critério de meio salário mínimo por pessoa. Agora, passando do critério de miserabilidade, a gente chega no critério da deficiência. O critério da deficiência era para ser o mais simples, mas infelizmente em alguns tribunais aí pelo país, aqui em Minas Gerais, onde eu atuo, isso acontece bastante. No Rio de Janeiro, onde eu entrei com o processo do meu irmão, eu vejo acontecer menos, que é a deficiência ela não ser reconhecida para fins do BPC. O que isso significa? Para mim, isso é um cúmulo do absurdo, tá? Deficiência é deficiência para mim e ponto. O que a lei diz? A lei diz que para que você receba o benefício, você precisa ser considerado pessoa com deficiência. E que o conceito de pessoa com deficiência é um impedimento de longo prazo, que você não consiga conviver em sociedade ou desempenhar a sua função em sociedade assim como as outras pessoas. E aí, o que se tem entendido? Que para ser reconhecida a deficiência, a pessoa ela precisa não conseguir trabalhar, ela precisa não conseguir se prover, não conseguir fazer as coisas da vida sozinha. E aí, se ainda que você tenha um laudo médico dizendo que o seu filho, que você ou que qualquer pessoa tem uma deficiência, não gosto de falar que é deficiência, a pessoa tem uma deficiência, ainda com esse laudo médico, você não consegue o BPC porque o INSS ou o juiz entende que a pessoa ela tem condições sim de viver normalmente, ou ela tem condições de trabalhar. Sendo que na lei ela não diz que a pessoa tem que comprovar que ela não tem condições de trabalhar, diz que ela tem que comprovar que ela tem deficiência. Então essa é uma briga que eu, enquanto advogada, para os meus clientes eu estou totalmente disposta a comprar. Ou seja, em síntese, a gente tem esses 3 requisitos que precisam ser demonstrados e esses são os possíveis desafios que a gente pode encarar aí no meio do caminho. Para que você possa fazer esse pedido, o pedido do VPC, você precisa primeiro fazer um pedido administrativo direto no INSS e depois, se esse pedido for negado, você entra com um processo judicial. A minha orientação para você é que você procure um advogado especialista nesse assunto desde o início, ainda no pedido administrativo, porque o advogado vai saber como fazer essas informações, como prestar as informações de forma correta no INSS, como não deixar faltar informações para que isso não te prejudique lá na frente. E que você saiba também, esse vídeo também tem essa finalidade, que qualquer coisa que fuja um pouquinho da curva, qualquer coisinha que o INSS conseguir achar, ele vai utilizar para negar o seu benefício. Então, passou um pouquinho de 1/4 do salário mínimo, ele vai utilizar para negar o seu benefício. Você precisou comprovar despesas extraordinárias, eles raramente consideram, ele vai usar para negar o seu benefício. Então, muitas coisas aí podem acontecer nesse meio do caminho. E aí é necessário que a gente recorra ao processo judicial. O processo judicial ele é chato, ele é complicado, ele demora mais tempo, mas é muito necessário porque quando você consegue através do processo judicial, é um recurso que você tem para o resto da vida. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar aqui o seu like, a sua curtida e deixa aqui para mim os comentários se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa que eu posso trazer aí um próximo vídeo.